Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo número 11, Nós estamos dando sequência já nas meditações das referências, Mas vamos fazer a leitura completa do capítulo, como eu sempre faço, exatamente para que as pessoas saibam de que nós estamos falando, Porque senão as pessoas veem aqui as respostas, mas não viram as perguntas, Então, para que as pessoas tenham um pleno conhecimento, a gente faz a leitura todos os dias da mensagem completa, E meditamos nas referências, sempre avançando à frente onde paramos no dia anterior, E eu queria já pedir para as pessoas, de um modo geral, para todos que me ouvem, que me veem, Irmãos, irmãs, amigos, telespectadores, ouvintes no meu canal, que aqueles que não estão inscritos ainda, irmãos, que se inscrevam no canal, tá bom, Independente do seu credo religioso, não importa, viu, Jesus, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não faz acepção de pessoas, e eu também não faço. Todos, sem exceção, são muito bem-vindos, tá bom, Como dizia nosso querido e amado irmão missionário Davi Miranda, nós amamos os nossos irmãos católicos, amamos a todos, quantos vierem a nós são bem-vindos, Como o próprio Senhor Jesus disse, está escrito, ninguém vem a mim se o Pai não enviar, E todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então vocês são todos muito bem-vindos, viu? Recebo todos vocês de braços abertos, de coração aberto, viu? Amo vocês de coração, tá bom, Estou o tempo todo disposto a orar e clamar a Deus por vocês, para o Senhor suprir todas as suas necessidades, viu? De tudo aquilo que você necessita, De corpo, alma e espírito, na sua vida espiritual, conjugal, financeira, no trabalho, viu? Onde você estiver necessitando de uma bênção de Deus, eu estou aqui para pedir a Deus, para clamar a Deus por vocês. São muito bem-vindos, mas não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações e dar aí o seu ok, o seu joinha, o seu like, Da forma que você entenda, mas faça, tá bom, irmãos? Tá bom? De um modo geral, eu peço a todos, tá bom? Aleluia, Pai. Vamos já então para a meditação, para a leitura da palavra, que é o seguinte: o futuro de Israel. Romanos, capítulo 11, está escrito o seguinte: digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Isso quem disse, irmãos, quem diz é o apóstolo Paulo, tá bom, irmãos, Foi ele quem escreveu, o capítulo de Romanos, Paulo escreveu o Novo Testamento, para quem não sabe, o Novo Testamento tem 27 livros, E Paulo, dos 27, 13 foi Paulo quem escreveu, e Romanos é um deles, Então, Paulo falando com os irmãos, pregando na igreja, ele falou exatamente isso com os irmãos, com todos aqueles que o ouviam naquele dia e estão ouvindo até o dia de hoje e continuará ouvindo até a vinda do Senhor Jesus, Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhes diz a resposta divina, Ou seja, Deus respondendo: reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal, Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a lei, segundo a eleição da graça. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que,
O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E Davi diz, torne-se-lhe a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-lhes os olhos, para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Aleluia, Pai. Ou seja, Paulo orava a Deus, aliás, Davi, né? Esta oração quem fez foi Davi. Esse trecho aqui, Paulo citando Davi, né? Que Davi, orando a Deus, pediu a Deus que assim procedesse, né? Ou contra aqueles, né, que tapavam os ouvidos para não ouvirem, que fechavam os olhos para não verem, né, o coração, né, e a cabeça tudo fechada para não ouvir a palavra de Deus. E Davi pediu a Deus que fosse dessa forma em relação a esse pessoal. E de Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Porque aqueles que Davi pregavam e fazia exatamente isto, então Davi orava a Deus para que eles recebessem também isto em retribuição. Porque eles tinham feito assim com as pregações de Davi, né? Tanto é que Isaías diz, no Isaías 53, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Né? Porque tem aqueles que agem exatamente dessa forma, dá de ombro, bate em retirada, mas não quer nem ouvir falar, né? E Davi orou a Deus pedindo que fosse exatamente assim, né? Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Essa expressão diz respeito, irmãos, né? As primícias da igreja, né? É exatamente como quando um gentio, né, um ímpio, aceita a Cristo, né? Ele enfrenta tudo e a todos por causa de Cristo, né? É o chamado primeiro amor, né? São as primícias, são os primeiros frutos, né? E aqui ele fala, se as primícias são santas, também a massa o é, né? Ou seja, se os primeiros foram santos, essa multidão que também cresceu, né? Que multiplicou e frutificou, porque também foi determinação de Deus, né? Crescei, frutificai-vos e multiplicai-vos, né? Os primeiros frutos são santos, né? E o Senhor determinou, né? O Senhor abençoou dessa forma: crescei-vos, frutificai-vos e multiplicai-vos, né? E aqui Paulo afirma: se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Ou seja, quem são a raiz desse povo de Israel que vive até hoje? Exatamente Abraão,
né? Nós somos sementes benditas de Abraão, né? Isso foi há milhares de anos atrás, né? Nós somos sementes benditas de Abraão, né? E Abraão foi exatamente, recebeu do Senhor, né? Aonde está o tronco com a raiz da videira verdadeira. O Senhor Jesus, ele é esta árvore chamada videira verdadeira, que tem o tronco, que tem as raízes e os galhos, e os ramos somos nós, que fomos enxertados. Tem aqueles que são naturais, né? Que são as primícias, aqueles que aceitaram, permaneceu firme, não desviaram, mas aqueles que desviaram, né? São os galhos quebrados, né? E aqueles que aceitaram depois, que não era para ser, mas são, né? São os rambuzeiros bravos enxertados. E aqueles que foram lançados fora os galhos quebrados, o Senhor é poderoso para tornar a enxertá-los novamente. E aqui Paulo fala, se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Exatamente porque os ramos, os galhos, os ramos, são exatamente alimentados, né, pela raiz, pelo tronco com a raiz. Então não tem como, né? Não pode uma fonte de água doce dar água doce salgada, né? Não tem como, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo o zambuzeiro, for te enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Né? Aleluia, Pai. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, nenhum de nós que estamos em Cristo, firmados na rocha, podemos vangloriar e muito menos zombar dos nossos irmãozinhos humildes, pequenininhos, que chegaram depois de nós, que estão chegando, né? De bater no peito e dizer, eu cheguei primeiro, eu posso mais que você, né? Para nós não vangloriarmos de nós mesmos, porque não somos nós que sustentamos a raiz, e sim a raiz que sustenta nós. E a mesma raiz que sustenta os galhos, que já estão firmados, né? São os crentes consagrados, né? Os crentes firmados, iluminados, né? Os galhos, os ramos, né? Da mesma forma que nós somos sustentados pelo Senhor, os ramos também o são. Ainda que são mais fracos, são mais frágeis, são pequenininhos, estão debilitados, mas também são alimentados pelo mesmo tronco e pela mesma raiz que nós. Por isso não devemos nós nos vangloriarmos de nós mesmos. Se tivermos que nos gloriarmos no Senhor, né? E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, ninguém de nós somos melhor do que ninguém. Nem dos antes, nem dos durantes, nem dos depois. Somos exatamente todos iguais. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. E o Senhor que é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas, né? Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que neles há, né? Ele é o Criador, né? Não te glories contra os ramos, e contra eles te glorias, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti, né? Dirás, pois, os ramos,
foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então não te ensoberbeças, mas teme. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme-te. Teme que te não poupe a ti também. Ou seja, se o pai não poupou o filho, né? Por que ele pouparia os serviçais? Por que ele pouparia os adotivos? Se o pai não poupou o filho biológico, o filho natural, o filho de sangue, por que ele pouparia, né, o filho adotivo? Né? Pelo contrário, ele dá a ele o mesmo tratamento que ele deu ao seu filho biológico, nascido da sua própria coxa. Então não te glories, glories em Deus, pela sua misericórdia, compaixão e piedade para contigo. Porque se você está de pé, não é por mérito seu, não. É porque o Senhor tem te sustentado. O Espírito Santo do Senhor tem te impedido de pecar contra Deus, contra os céus e contra a terra. Por isso você está de pé. Então não te glorie, mas tema. É o que diz aqui a palavra, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Não te glories contra os ramos e contra eles. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem? Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Os ramos foram quebrados pela sua própria incredulidade. E você está de pé pela fé, que não é sua, mas é de Deus que te deu. O Senhor deu, por isso você está de pé. Então não te glories, mas tema. Tema porque você pode receber o mesmo trato, porque os filhos receberam. Muito mais eu, você e nós, que talvez somos enxertados, né? Então não devemos nos gloriar em nós mesmos, e sim gloriar naquele que nos amou, né? Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus. Jesus Cristo, homem, o Nazareno, né? Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus, Jesus Cristo, homem. Gloriarmos em Cristo Jesus. Pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Nunca devemos ensoberbecermos, mas temer, né? E a palavra de Deus afirma, irmãos, lá em Salmos capítulo 111, versículo 10, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos aqueles que lhe obedecem, ou todo aquele que lhe obedecem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todo aquele que lhe obedece, e o seu louvor permanece para sempre, né? Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo. A benignidade de Deus, se permaneceres
na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vamos repetir porque é rico demais, né? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ou seja, olhe e escute. Pare, pense e analise. Né? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo. Severidade, mas para contigo. A benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. Ou seja, continue sendo benigno para com todos. Ame a todos, né? Como diz o primeiro e segundo mandamento. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e maior mandamento. Que os escribas, tentando Jesus, escribas e fariseus, perguntaram qual era o primeiro mandamento. Mestre, qual é o primeiro e maior mandamento? O Senhor Jesus respondeu a eles dizendo, né? Aquele que conhece conhece o pensamento do homem, que sonda o coração e os rins, respondeu para eles e disse, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O Senhor respondeu, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E um segundo mandamento semelhante a este vos dou. O Senhor Jesus já engatou e já disse, amar ou amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, não deseje para o teu próximo aquilo que você não quer para você. Então analise, pense e faça. Né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então não deseje para o teu próximo aquilo que você não quer para você. Ou deseja para o teu próximo tudo aquilo que você deseja para você. Ou seja, tudo de bom, tudo melhor. Né? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo. A benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Ou seja, o desviado, o caído, né? Aquele que está afastado dos caminhos do Senhor, uma vez arrependido, voltou, pediu perdão, o Senhor recebe de volta, né? Está escrito em Salmos, né? Em Salmos está escrito exatamente isto, né? Exatamente para que nós possamos, né? Pedir perdão, né? Aquele que arrepende, confessa e deixa. Aquele que arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. É exatamente isso que o Senhor está falando aqui. Né? Se você foi para o mundo, saiu da presença de Deus, pecou, como diz o mundo aí, pintou e bordou, pintou de todas as formas, fez tudo que não prestava, né? Mas se você, como diz algumas pessoas também, cair a ficha e você acordar e ver que você está perdendo os céus, que você pode ser lançado no fogo do inferno, juntamente com Satanás e seus anjos, seus seguidores, e você arrependido como filho pródigo, voltar para Deus e pedir perdão, né? Voltar para Deus e pedir perdão.
o Senhor te recebe de braços abertos, né? E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambuzeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Ou seja, volta, filho pródigo. Volta, filho pródigo. Volta, filho pródigo. Volta hoje, que amanhã pode ser tarde demais. Aleluia, Pai. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais ou presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Até que a massa seja salva, né? Até que o maior número de pecadores sejam salvos, né? Assim diz o Senhor. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. E este será o meu conserto para com eles. E esse será o meu conserto com eles. Quando eu tirar os seus pecados, assim que quanto ao Evangelho. Vamos pegar um pouquinho atrás. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados, diz o Senhor. Assim que quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Ou seja, o Senhor usará de misericórdia com todo aquele e aquela, né, que teve o seu pai, né, os seus pais, né, que foram as sementes benditas do Senhor. Com todo o filho de Abraão, o Senhor usará de misericórdia, mas nós temos que voltar para Cristo. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Assim que quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem a misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Aleluia, Pai. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Hino de adoração, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Ou seja, quem foi que compreendeu o intento do coração de Deus? Coisa que ele intentou em fazer no seu pensamento, coisa que ele não disse, que ele não falou, que ninguém ouviu. Ou quem foi que aconselhou Deus que ele deveria agir
assim, assado, assim ou assado? Hã? Ou quem lhe deu o primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Aleluia, Pai. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele, eternamente. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem. Não se esquecendo, irmãos, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, né, para poder receber as notificações, de dar aí o seu joinha, o seu ok, o seu like, para que cada vez mais e mais nós possamos alcançar mais almas, mais pessoas, para terem os seus problemas resolvidos, né, por aquele que pode todas as coisas, né, e o Senhor te recompensará pela bondade do seu coração, pelas suas atitudes, pelo seu gesto, pela sua boa vontade, para com a minha fraca pessoa e para com o meu canal. Amém, irmãos? Ficam na paz do Senhor Jesus.